Bom dia, luzes do dia! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? E aí, o sol já amanheceu aí? Ah, o sol aqui já estava brilhando, cheio de alegria e energia para nós começarmos a nossa aula de hoje. E vocês, final de semana aí, abasteceram a energia? Espero que sim, hein? Então vamos com força total, que a gente tem muita coisa programada aí para essa semana. Então vamos lá. Bom dia, que o sol já amanheceu na fazendinha e já estão todos acordadinhos. Então nós vamos para a nossa aula de geografia. Já entramos no mês de junho. Olha só, pessoal, nós já estamos na metade do ano. Olha como esse ano passou. Passou muito rápido, não é? Apesar de tudo que vem acontecendo, esse ano voou. Graças a Deus, né? E a gente está aqui, ó, firme e forte, cheio de energia. Então vamos lá pegar o nosso grupo 2. Vocês vão abrir lá no capítulo de geografia. Vocês vão precisar do estojo, tá bom? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos fazer a nossa oração, para que a gente tenha um dia maravilhoso e o Papai do Céu fique sempre pertinho do nosso coração e que cuide da gente. Então vamos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que o Papai do Céu abençoe todos vocês e que cuide de todos nós com muito carinho. Então, agora que nós já estamos abençoados, nós vamos para a página 233. E ó, bom dia, o sol já amanheceu na fazendinha. Sabe o que nós vamos falar agora? Vamos falar sobre o ambiente rural. Lembra? Em geografia a gente está revendo, né, toda essa questão aí da zona rural. Para quem não lembra, a zona rural são sítios, fazendas, chácaras, tá? Isso tudo que nós chamamos de zona rural. Então, nós falamos ali da importância da zona rural, né? O que é gostoso de viver, é um ambiente mais tranquilo, que lá tem situações de lazer. Mas aqui, na página 233, vocês vão começar a ver, e também não é novidade, porque nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre os trabalhos do ambiente rural, tá? Então, faça aquele pause no vídeo, faça a leitura e já faça os grifos e volta para a minha explicação. E aí, depois que vocês já leram, já fizeram aquela leitura ali para um reconhecimento do texto, do que nós vamos falar, eu vou começar a explicar para vocês então. Então, aqui está falando sobre o trabalho no ambiente rural, tá? Então, o que ele traz para a gente? Ó, que todo o trabalho que está relacionado ao ambiente rural, ou seja, aos sítios, às fazendas, às chácaras, são trabalhos que nós chamamos, ó, de agricultura, pecuária e extrativismo, tá? A agricultura, vamos lembrar, é aquele pessoal que trabalha com as plantações, tá? Pecuária é aquele pessoal que trabalha assim com gado, com rebanho. E o extrativismo, para quem não lembra, que é um nome diferente ali, são quando a gente extrai qualquer produto cultivado na natureza, tá? Vou dar um exemplinho assim para vocês de extrativismo. Pode ser a madeira, extrai o óleo, extrai a fruta da natureza. E o que faz com esses produtos aí? Envia, né, para fins comerciais e para as indústrias, para que possa ali fazer todo o trabalho final, para que possa chegar ali no nosso consumo, para que a gente possa comprar, consumir, tá? E aí, aqui no segundo parágrafo, ele está explicando um pouquinho
né, o que que é o agricultor, lá que ele cuida do plantio e cultivo da terra, o pecuarista cuida dos gados e os peões dos rebanhos. E aí aqui também fala, ó, do agrônomo. Agrônomo, se vocês nunca ouviram falar, é a pessoa responsável por pesquisa, por ações que envolvem a agricultura, ou seja, que envolve todo o plantio, tá? Aí nós temos também aqui, ó, o zootecnista, que é responsável pelas pesquisas dos animais, e nós temos também os veterinários, que cuida da saúde dos animais. Então, pessoal, olha quantas pessoas que trabalham, quantas profissões que pode ter no ambiente rural. Vocês sabiam disso? Se vocês não sabiam, mais uma novidade para vocês. Aí, aqui também fala, ó, sobre o ecoturismo, tá? Esse ecoturismo ele está relacionado ao agronegócio. Vamos aqui no vocabulário para a gente ver o que é um ecoturismo. Ó. Ecoturismo é turismo em pequenas escalas que respeita e preserva o equilíbrio do meio ambiente. Desenvolve a educação ambiental. Então, o ecoturismo é quando a gente tem um local lá no ambiente rural, né? Que a gente pode ter pessoas que fazem ambientes para lazer, né? Nesse espaço também tem todo assim um respeito, tem todo um pensamento em preservar, né? Então, nesse espaço do ecoturismo, é quando as pessoas vão lá. Lembra que nós falamos sobre os hotel fazenda, sobre as fazendinhas? Então, que as pessoas vão lá na natureza, lá no campo, no ambiente rural, ter um momento de lazer. Então, as pessoas elas desfrutam daquele ambiente para elas poderem ter um dia diferente, um dia prazeroso. Esse ecoturismo ele tem um fim, né, financeiro. As pessoas recebem por isso. Só que as pessoas que também que têm esse tipo de, de trabalho, né, elas cuidam, respeitam muito da natureza. Então elas só não tiram da natureza, elas procuram preservar também, tá? E aqui nós temos algumas fotos para ficar mais claro para vocês sobre isso que eu estou falando. Ó, que tem aqui nessa foto? Essa aqui, ó, é um profissional que faz atividade lá da pecuária, ou seja, ele cuida do gado, tá? Aqui nós temos na B, tá falando para vocês aqui, ó, um profissional da atividade agrícola, então lá da plantação. E aqui na C, nós temos um zootecnista, né, que realizando ali pesquisas com o gado. Então, todas essas pessoas aqui são profissionais do ambiente rural. Me conta, na família de vocês, tem alguém que trabalha ali no ambiente rural? Vocês sabem me dizer? Quem da família de vocês que trabalha ali com o ambiente rural? Fala para mim em voz alta. Se vocês não tiverem, não tem problema, tá? Existem muitas pessoas que trabalham aí nesse ambiente rural, porque como nós já vimos, ele é muito importante para a nossa vida. E aí, eu trouxe aqui na página 234 uma coisa muito legal para vocês, que também está envolvido aqui nas atividades rurais, que são os agronegócios. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Então, eu vou explicar. O agronegócio ele é um conjunto de atividades que dá vinculados à agricultura e à pecuária, tá? Então, o que eles visam com esse agronegócio? É melhor produtividade, automaticamente visa lucros, né? Para que possa vender ali mais, crescer, né? Todo o negócio. Então, esse pessoal do agronegócio, eles perceberam, né? Que o ambiente rural, ele é muito importante e ele é responsável, né? Pelo nosso consumo diário. Então, esse pessoal, ele se reuniu e aí eles começaram a conversar, a pesquisar, a,
a ter um olhar mais profissional sobre a agricultura e sobre a pecuária, né? Então, o que que acontece? A partir do momento que começou a surgir essas discussões sobre o agronegócio, né, sobre produtividade no meio rural, sobre como vender e fornecer de uma melhor maneira, eles começaram a fazer ações envolvendo assim pesquisas, né? Eles foram investindo em pesquisa, investindo em produção, investindo em produtos, tudo isso para poder comercializar, ou seja, vender esses produtos, né, lá para o comércio, para as indústrias, para que para que tenha assim um melhor resultado final, para que chegue para todo mundo. Então esse pessoal aí que trabalha no campo urbano, né, na zona rural, eles são um pessoal muito preocupado e muito focado. Para todas as profissões, a gente tem o que estudar, a gente tem que entender sobre elas, né, para que a gente possa exercer de uma maneira completa, de uma maneira eficaz. E esse pessoal da agricultura também faz dessa forma. Aquela ideia, né, que o homem do campo ali, uma ideia muito antiga, eu nem sei se vocês já chegaram a ouvir sobre isso, mas muito, muito tempo atrás, achava-se assim, que esse pessoal que não trabalhava no campo, era um pessoal que trabalhava no campo porque não estudava, né, foi o tipo de trabalho que sobrou para ele. Não, senhor. Hoje em dia, esse pessoal do campo estuda muito, trabalha muito, e tudo isso para desenvolver uma melhor produção, uma melhor comercialização e para gerar, lógico, lucros e produtividades finais para eles, tá? Então, pensando nessa questão aí de pesquisa, de melhoria, hoje em dia eles realizam uma feira muito importante, que eles chamam de feiras de agronegócio. Então, o que que é essa feira, né? Essa feira ela acontece em todo o continente americano, né? E o pessoal se reúne para trazer isso que eu estou falando para vocês, para falar sobre melhor produtividade, para trazer novidades, né? E aí convida-se lá todo o pessoal que trabalha no campo, convida as indústrias, convida o comércio, tudo para ver a novidade ali que está sendo desenvolvida e trazendo melhorias para esse setor. Aqui pertinho de nós, na cidade de Ribeirão Preto, você já deve ter ouvido falar ou mesmo até visto em televisão. Nós temos aqui, ó, a feira que chamamos de AgriShow. Quem já ouviu falar? Acredito que muitos já devem ter ouvido falar, né? Então essa AgriShow, ela é uma feira internacional de tecnologia agrícola, né? Ela acontece na cidade de Ribeirão Preto, que está bem pertinho da nossa cidade de Monte Alto. Sabe aquela cidade que vocês vão para passear de vez em quando, vão no shopping, né? Então, é nessa cidade mesmo. Então, acontece essa feira da AgriShow. E lá, o que que acontece? Aqui tem uma foto, ó. Tá vendo? Então, eles pegam um espaço muito grande e eles montam nesse espaço, vamos imaginar, como se fosse uma cidade pequenininha. Aí eles vão montando os standers, tá vendo? Ó? Todos esses locais aqui, como se fossem casinhas. Aí tem as ruas e os visitantes dessa feira, eles vão lá e eles vão andando como se fosse num bairro, numa cidade. Vão entrando nesses estandes e lá o que que acontece? Eles conhecem assim, eles têm palestras sobre agricultura ou a pecuária. Então lá eles estão vendo qual que é assim a maquinária nova que está vindo para o setor. Então eles estão conhecendo alguma inovação. Então é muito legal. Tudo isso para quê? Para ter uma melhoria no conhecimento, para que possa melhorar o seu trabalho, o seu produto final. Tá vendo como que essa questão do trabalho do campo é seríssima? E eles estudam, investem e se informam muito, tá? Se alguém da família de vocês, pergunta lá para o papai ou para a mamãe, se eles já foram, se eles conhecem essa feira da AgriShow.
Fala, papai, a professora comentou que, né, do trabalho ali rural, então que o pessoal do trabalho rural estuda muito também e tem toda uma pesquisa que envolve para melhorias. E aqui pertinho da nossa cidade de Ribeirão tem uma feira, né, chamada de AgriShow. Você já foi? Como é lá? Aí ele vai contar para você. Se o papai não foi, não tem problema, tá, gente? Isso daí é uma realidade de cada família. E aí, avançando mais um pouquinho, na página 235, vocês estão dando a pausa? Tia Dani fica empolgada em explicar, né? Dá a pausa lá, faça a leitura que eu vou explicar esse outro tipo de atividade da página 235. Olha, pessoal, dá uma olhada nessa foto aí. O que vocês acham que está acontecendo nessa imagem que está aparecendo? Acertou quem disse que esse pessoal está trabalhando lá no campo, né? Está trabalhando ali com algum tipo de plantação, alguma coisa relacionada à agricultura. Olha quantas pessoas trabalhando. Então vamos ver o que a 235 traz para a gente sobre isso. Então, assim, nessa questão do trabalho no campo, é o que eu disse para vocês. É muito importante, então, toda essa questão do extrativismo, né, para que ela possa chegar ali no comércio, chegar até as indústrias para nosso consumo, ela tem todo esse primeiro momento aí no ambiente rural. Então, para que tudo isso chegue até nós, precisa de muitas pessoas envolvidas, né? E existe muitas pessoas que moram no campo? Não. Se nós formos olhar, na cidade existe muito mais gente que mora aqui na cidade. Então, como o trabalho do campo é muito grande, né, e precisa de muita gente, então o que acontece? Muitos trabalhadores, né, eles às vezes saem da sua cidade e vão trabalhar no campo. Tem, lógico, aquele trabalhador que vive na zona rural e já trabalha na zona rural, mas tem aquele também que vive na cidade e tem o seu trabalho lá no campo. E essa foto para vocês aqui, que eu pedi para vocês observarem, ela traz aqui ó, o trabalho dos boias frias em lavoura da cana-de-açúcar. Então, o que acontece? O que são, né, os boias frias? Então, são as pessoas que saem da sua casa e vão lá no campo para trabalhar. Então, o que acontece? Que nem aqui nessa foto está mostrando que eles estão trabalhando com cana-de-açúcar. Então, ele vai cortando toda a cana para poder depois, né, comercializar ali para as indústrias. E esses trabalhadores aí, nós chamamos de boia frias, tá? Então, eles são trabalhadores que eles são assalariados, né? Eles vão trabalhando por determinado período, que é o período da safra, que eles chamam. O que é a safra? A safra é aquele período que a plantação ali está disponível para ser retirada da terra, no caso. Então, vocês já tinham ouvido esse tipo de profissão aqui que chama de os trabalhadores de boia fria? Mais uma coisa que vocês estão aprendendo, ó. Os boias frios, eles podem trabalhar, ó. Aqui está mostrando para vocês. Em diversas áreas. Então, aqui está dando um exemplo, ó. Corte de cana, colheita de algodão, colheita de café e muitos outros. E aí, esse pessoal que trabalha ali na zona urbana, geralmente, o que acontece? Está vendo aqui no fundo dessa foto, ó? O que é isso aqui? É um ônibus, né? Então, geralmente, eles vão trabalhar, eles esperam lá no ponto de ônibus. Então, eles vão para o ponto de ônibus e esse motorista leva ele até o local ali de trabalho, tá? Só que também tem um outro lado disso tudo que o texto traz para a gente. Ele fala que assim esse pessoal aí, os boia-frias, nem sempre eles têm assim um meio de transporte adequado. Às vezes esse meio de transporte já não está tão confortável assim, né? Eles encontram assim
o transporte precário, inadequado, né? E é um trabalho, assim, difícil, viu, pessoal? Porque eles trabalham no sol quente, é um trabalho braçal, então é um trabalho que exige muito do físico do homem. Então a gente precisa, assim, o salário deles também às vezes não é, né, lá aquela coisa. Então eles trabalham bastante. Então eles têm uma vida difícil, esse pessoal aí do Boia Fria. A gente tem que valorizar muito, tá? E aqui nós temos o vocabulário dessas palavrinhas que estão aqui selecionadas e vocês vão ver, vão ler, que é muito importante que vocês aprendam o que significa cada palavrinha diferente ali que vocês não conhecem, tá? Então, depois de conhecer toda essa questão aí do trabalho rural, vocês vão fazer atividades. Então, vamos para a explicação para que vocês façam a atividade, tá? Exercício número 1. Entre os profissionais que atuam nas atividades do campo, aquele que é responsável pela pesquisa em ações da agricultura. Lembra que nós falamos? Tem aquele que pesquisa a agricultura e tem aquele que pesquisa os animais. Quem é que pesquisa a agricultura? Ou seja, a terra, o plantio. Se não lembra, vai ver lá na teoria, ó. Está lá na teoria, quer ver que página? 233, tá? Conforme for dar uma lida lá de novo. E vocês vão marcar um X na resposta correta. 2. Quem são os boias frias? Por que recebe esse nome? Então, se vocês forem lá na página 235, vai ter. A tia Dani deu uma explicação geral sobre esse trabalho dos boias frias. Mas aqui na 235, explica por que eles recebem esse trabalho, esse nome de boia fria. Então, leia lá e coloque para mim, por favor. 236, o número 3. Junto com os colegas e ajuda do professor, pesquise alguma profissão que existe na zona rural do seu município. Depois da pesquisa, registre essa profissão que você encontrou. Então, conversa com a mamãe aqui na nossa região. Nossa região é uma região muito agrícola, né? Que tipo de profissão que tem aqui? Dá uma pesquisadinha, conversa com a mamãe, pode ir lá no Google pesquisar e escreve para mim, tá bom? E aí, nós vamos para 237, que é uma atividade rapidinha que vocês vão fazer, ó. Procure no quadro de letras 5 palavrinhas que corresponde ao espaço rural. Então, pessoal, vou dar uma dica para vocês, vai ficar fácil, hein? Quais são os tipos de profissões que nós falamos lá nos primeiros capítulos? Lembra? São 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma procuradinha aí, tá? Depois, no dia da correção, a gente vai ver se tá certo. E para finalizar nosso capítulo de geografia, vocês vão fazer o seguinte: como estudamos, há muitos trabalhadores de profissões diferentes realizando atividades diversas na zona rural. Entre essas profissões, qual lhe chamou mais atenção? Represente essa profissão desenhando uma cena sobre ela no quadro abaixo. Então, sobre todas essas profissões do meio rural, qual te chamou mais atenção? Escreve o nome da profissão e desenha ela acontecendo aí nesse espaço, tá? Depois é só fotografar e me enviar. Combinadinho? Ó, beijo, até a próxima disciplina. Já já, hein? Tô te esperando.